Este é o programa 30 Minutos, estamos aqui na sede do jornal ABC Repórter, hoje recebendo a visita do empresário Aparecido Viana e do nosso jornalista Leandro Amaral. Boa tarde, senhores, para falar tudo bem, depois do ano 2016 aqui, nossa primeira visita. É verdade, e é uma visita de peso, né, Walter? Nesse bate-papo inaugural de 2016, importante receber alguém aqui, empresário da região e também cotado no cenário pré-eleitoral de São Caetano do Sul, Aparecido Viana. Aparecido, como foi o seu final de ano aí? Deu para ainda trabalhar um pouquinho? Eu te conheço, você não dá muita chance de parar. Não, na realidade trabalhei costumeiramente até o dia 23, 24, resolvendo algumas pendências de alguns clientes amigos. Dia 25 fui para o meu interior lá maravilhoso, na região de Rio Preto, a capital, que é Bálsamo, né? E fiquei lá para o Bálsamo, Tanabi. Depois fui para o Guarujá mais uns 3 dias. E desde ontem estou por aqui, trabalhando e trabalhando. Senão, cobra que não anda não engole sapo. Você fala em trabalhando e trabalhando, a gente lembra das questões dos prédios na cidade, tem uma polêmica danada nos últimos anos, essa questão da verticalização na cidade. Atrapalha ou ajuda a cidade, a verticalização, Aparecido? Se a verticalização atrapalhasse a cidade, Manhattan, Panamá, Singapura, Beijing, o mundo inteiro estava tudo atrapalhado, né? Na realidade, quando se fala em verticalização, a verticalização ela pode ser considerada um prédio de 4 andares construído nas divisas. Essa é a pior verticalização que pode acontecer e que não deveria acontecer. Desde 1990 e pouco, 92, 96, fizemos grandes reuniões com associações de classe, explicamos o que é verticalização responsável, que traz rentabilidade para a cidade, coisa e tal. Quando se fala em verticalização, está todo mundo generalizando, porque a administração anterior e a administração atual acham que a verticalização é um alcance para a cidade. Na realidade não é. Eu volto a perguntar, vocês preferem uma Matarazzo lá dando dengue, dando invasão, dando favela, dando problema social para a cidade, ou preferem o espaço cerâmica? Verticalizar é um assunto muito interessante, principalmente quando se fala verticalizar em locais adequados, principalmente quando se fala em reurbanizações, e principalmente quando se fala em prédios de serviços, escritórios de serviços, hotéis, hospitais, essas coisas. Tudo é verticalização. Agora, eles querem dizer que a verticalização residencial está trazendo moradores para a cidade, trazendo custo. Eu até concordo, não há dúvida nenhuma. Mas assim, não pode também chegar ao extremo de falar a partir de agora não se constrói mais nada na cidade. Se você traz uma empresa igual vieram uma empresa de serviço lá para a Rua Oswaldo Cruz falando que vai trazer 800 empregados. Nós alugamos vários andares do Niterói 400 recentemente e vamos trazer vários empregados de fora. Como é que fica a mobilidade? Se eles trabalham aqui e moram lá em Pirituba, São Paulo, essas coisas. Tem que também ter a verticalização. Agora, não adianta ter uma verticalização com custo de ortogonorosa muito cara que ninguém vai pagar, então a prefeitura acaba não tendo receita nenhuma. Em primeiro lugar, eu vi uma reportagem aí dizendo que durante o ano X tiveram tantos prédios aprovados e no ano Y, depois da segunda administração, mais tantos prédios aprovados. Eu não assinei nenhuma aprovação. Não sou responsável pela verticalização. Eu sou responsável pelo planejamento de reurbanizações de empreendimentos imobiliários, seja construção residencial, vertical, hospital, coisa e tal. É muito melhor você ter a verticalização no Matarazzo, e só com a verticalização se recupera aquela área. Foi muito melhor ter a verticalização no Espaço Cerâmica, que hoje todo mundo sente orgulho de ter um shopping igual nós temos em São Caetano do Sul. Antigamente você ia para São Paulo, no shopping de São Paulo, você encontrava todo mundo de São Caetano lá dentro. Hoje, felizmente, você vai no shopping de São Caetano, que é considerado o mais bonito do Brasil, e você encontra toda a população feliz lá dentro. O que é melhor, Matarazzo ou Espaço Cerâmica? E do Matarazzo, o que falta para resolver? Falta boa intenção. Tudo quanto é coisa na nossa cidade anda se a administração estimula a população. Seja na associação comercial, seja na associação de construtores, de incorporadoras, seja na associação do que for. Se não houver um estímulo, não precisa ser financeiro, da administração, nada anda. O Espaço Matarazzo, alguns anos atrás, eu levei na administração anterior um projeto, um master plan para resolver tudo aquilo lá. Está previsto dentro do Ministério das Cidades uma legislação que você pode fazer um projeto e a prefeitura decretar de interesse de reurbanizar. Reurbanizar não é só verticalizar, pode fazer praça, jardim, pode fazer hospital, faculdade, pode fazer qualquer coisa.
Reurbanizar é pegar uma área degradada e transformar ela numa área rentável para a cidade, que vem trazer benefícios para a cidade, receita para a cidade. A receita não é só, vem um escritório e tem que requerer ISS. Antes disso, meu amigo, é muita solução. Só o fato de alguma incorporadora pegar o Espaço Matarazzo e falar, eu vou fazer o projeto que o Aparecido Viana no passado fez, um master plan, só isso já gera uma situação positiva, uma notícia positiva. Toda a cidade começa a falar positivo. Imagina você pegar alguém que fala, bom, eu vou construir o Espaço Matarazzo lá. Mas construir que jeito está contaminado? Construir que jeito se o índice de construção lá é baixo? E construir com jeito se as autoridades anteriores e as atuais, elas ficam segurando a decisão na mão delas. E essas coisas têm que ser claras. Então, mas hoje... Poderia hoje... Hoje o problema é da administração municipal, o problema é do Ministério Público ou é da CETESB? Não, a CETESB não cria problema. A CETESB resolve o problema. É tudo falta de imaginação ou até de aceitar sugestões de autoridades, de empresários, de como resolver o Espaço Matarazzo. Então a bola está com Espaço Matarazzo, qualquer administração, qualquer cidade do país. Quem tem Não, que dar o no primeiro caso passo do agora? Matarazzo hoje. Aparecido Viana, como empresário, fez um master plan, entregou na mão da administração anterior, levou na mão da administração atual, falou, com isso daqui nós resolvemos o problema da Matarazzo. E não é só verticalizar, lá tem projeto de hospital, lá tem projeto de faculdade, lá tem projeto de um posto de gasolina muito grande, um centro comercial muito grande. Lógico, você não faz só uma coisa, você fazendo isso tem que fazer. Então, mas o escritórios, terreno tem uma apartamentos. parte contaminada. Mas não importa, quando você dá um índice, em troca, a prefeitura nunca pagou abertura de rua em São Caetano do Sul dos últimos 30 anos para cá. Se pagou, não tem o conhecimento. A Amazônia, a continuação da Rua Alegre, Amadeu Vezaro, continuação da Rua Pan, Armando Arroio Pereira, duplicação, Nelson Braido, duplicação da Guida Liberto, foi tudo obra planejada. Você dá o índice para o construtor, fala, olha, se você me recuperar lá, igual Singapura, era um país degradado. Aí lá um esperto, inteligente, chegou e falou, eu vou fazer esse país virar um país desejado. E começou a desenvolver uma série de atitudes, entre as quais a verticalização. Hoje você vai lá, tem prédio de 500 andares, 400 andares. Muita gente fala, mas para que 60 andares? Você acha que 60 andares ocupa quanto por cento no terreno? Se eu fazer um prédio de 60 andares, um terreno de 30 mil metros, ele ocupa 6%, 7%. O resto é lazer, ventilação, iluminação, beleza. Eu acho gozado, eu estou falando com um empresário, criticar a verticalização. Quantas pessoas de São Caetano do Sul saem para ir em Las Vegas? Adora. Aqueles prédios lindos, bonitos, corredores, não pode nem estacionar na rua lá. Isso está certo, não pode nem estacionar na rua. Então, mas todo prédio que faz lá o seu empreendimento é obrigado a fazer estacionamento e lá o estacionamento é gratuito. Não tem nenhum carro na rua, mas todos os prédios têm estacionamento. Hoje aqui, se eu demolir uma casa velha para fazer o estacionamento, o meu IPTU aumenta 6 vezes. Como é que eu vou fazer o estacionamento? O povo vem da Vila Gente, da Barcelona, para o centro comercial de São Caetano do Sul, onde ele vai estacionar? Vai estacionar nos prédios de alta tecnologia que nós fizemos, que tem lá 3 subsolos, que ninguém tem peito de fazer, nenhuma consultora faz. Muito menos vai fazer com o índice atual. Então precisa mudar a lei. Mano, sem dúvida que tem que mudar a lei. Primeiro, tirar essa alíquota progressiva de IPTU para quando faz demolição. Senão fica um engano que eu gosto. Sabe o engano que eu gosto? Eu pego lá, eu chego para você, eu quero montar um estacionamento? Quero. Você vai ter rendimento. Pessoas de idade aí na travessa da Amazonas, as pessoas da terceira idade têm várias casas no terreno grande. Se o coitado menos informado chegar lá e demolir a casa dele, o IPTU dele multiplica 6 vezes. Então o que ele faz? Ele não faz nada, ele fica na casa velha, ele fica lá sem rendimento. Ou faz que nem ali no prédio do Instituto, na verdade deixou uma parte construída. Então, eu gosto, né? Não é só do Instituto. Deixou uma parte construída para não pagar o IPTU a diferença. Centenas na cidade. Você deixa 20% do tamanho terreno em área construída, porque a prefeitura não, ainda é IPTU. Aí o que eu faço? Deixo uma casa velha, lá um pedaço de construção velho, estragando a cidade, porque existe uma burocracia e uma multiplicidade de alíquota quando você faz demolição, que no espaço cerâmica eu como era o gestor do projeto, eu não permiti. Imagina no espaço cerâmica, se a Sobloco fosse demolir todos aqueles galpões que tinham lá dentro, quanto ele ia pagar de IPTU, se continuasse a alíquota progressiva?
Então, mas seria mudar a alíquota Percebeu ou que os seria pa- retirar essa alíquota? Não, você tem que tirar a alíquota progressiva Tirar, só, retirar. deixar IPTU normal. Imagina lá no Matarazzo quantos galpões tem lá. Um dia uma autoridade anterior chegou lá e mandou demolir sem ordem de ninguém porque tinha tendo invasões. Caramba, incentiva. Se ver meu projeto e o texto que eu fiz para desenvolver o Espaço Matarazzo, é a coisa mais simples do mundo. Mas Uma simples. vez É boa vontade. Boa vontade. O ano passado, ano retrasado, na gestão do Auric, ele chegou a dizer num programa nosso que tentou até fazer alguns acordos de PPP ou para fazer estacionamentos na cidade e as construtoras diziam que o preço não bate, que não vale a pena. Você acha que realmente a questão do estacionamento na cidade é isso? A questão do terreno é muito caro e as construtoras não se interessam? Se você Qualquer lugar do tirar mundo essa hoje, alíquota vertical, progressiva... horizontal, para cima e para baixo, o estacionamento é... Quando eu estava desenvolvendo o Espaço Cerâmica, eu era o gestor do projeto pela prefeitura. E eu estava no Conselho Municipal de Desenvolvimento. Lá, 15, 17 conselheiros. Não, nós precisamos dar incentivo para trazer uma empresa. Se ela vir para cá e pôr tantos empregados, ou construir tantas coisas e tal, nós vamos reduzir o IPTU, reduzir isso. Eu falei, pessoal, não precisa. ISS naquela época já era muito interessante. Era 0,25, 0,35, coisa e tal. Só que depois, por legislação federal, foi para 2%. E nenhuma autoridade prestou atenção que precisaria fazer alguma coisa depois dessa data. Não precisa fazer incentivo nenhum. Se você tirar a alíquota progressiva e enquanto permanecer CNPJ e estacionamento, ISS 2%, IPTU não multiplicável. Porque senão eu vou diminuir minha casa e vou pagar para a prefeitura o lucro que eu nem vou ter no estacionamento. Se você tirar a alíquota progressiva, com certeza absoluta, você já está incentivando o estacionamento. E não é um estacionamento vertical, nada. Pode até acontecer. Mas são em casas que são demolidas, feita recepçãozinha bonitinha, coisa e tal. Vai ser assim, ó. Você facilita o acesso. Quando você tirar essa alíquota progressiva, nós já falamos quase 10 vezes isso, né? Imagina quantas vezes já falei com as autoridades anteriores. Se tirar essa alíquota progressiva e deixar ISS 2% para estacionamento, você vai ter receita de estacionamento. O cara vai ganhar dinheirinho, vai recolher imposto, vai regularizar a atividade. Muitos estacionamentos na cidade são tudo irregular, porque não aguenta pagar imposto. E a partir da hora que você fizer isso, ó, a partir de agora, pode demolir, pode fazer estacionamento, ISS é 2%, não vamos penalizar com a alíquota progressiva. O que acontece? Você pode proibir estacionamentos em algumas ruas principais de São Caetano. Pode proibir na Goitacazes, no Rio Grande do Sul, na Manuel Coelho, coisa e tal, porque vai ter o estacionamento, e vai ter vários estacionamentos, vai ter concorrência. Quando tem várias concorrências de estacionamento, o preço é mais em conta. Você quer vir para cá, para o centro de São Caetano, da Vila Gete, da Barcelona, Santa Paula, de carro, estacionamento. Ou então, o ônibus é baratinho, o ônibus é bom, a circular é bom, São Caetano tem uma empresa de ônibus, parece, né? Então, às vezes fica até mais barato para a prefeitura bancar a empresa de ônibus e para evitar que vem carro para o centro do que ficar o povo pagando ônibus. Eu lembro que quando o Auric era prefeito ainda, nós fizemos uma matéria já sobre isso, você pontuou e deu um barulho danado na época. Agora, se o Aurico não concordou e o Paulo Pinheiro também não concordou, o que acontece que quem está na administração não concorda com você? Qual que é o ponto aí que não está chegando ao consenso? Tem uma cidade na Alemanha, eu acho que chama Jena, alguma coisa assim, porque faz tempo. Ela era, antes da guerra ela tinha 30 mil habitantes, depois da guerra ela baixou para 2 mil e totalmente degradada, mas pior que o Matarazzo. Aí um ministro lá, famoso, antigo, chegou e fez incentivo para a construção civil recuperar essa cidade. Vai prestando atenção, recuperar a cidade. Então ele dava incentivo para quem construísse, para quem recuperasse o terreno, coisa e tal, a tal ponto que fizeram uma recuperação espetacular, mais barata até, recuperaram no próprio ambiente. Não levava de caminhões para outras cidades, porque queimar uma terra degradada hoje só em Tremembé, e outra nem sei onde é. Imagina só de transporte, tirar a terra e levar e queimar. Esse ministro incentivou queimar no local. Eu descobri isso por conta do Espaço Matarazzo e falei com esse ministro, que já é aposentado. Ele me mandou 4 passagens para mim ir para a Alemanha. Eu fui procurar as autoridades, vocês não querem ir para conhecer? Olha, sobra 3 passagens, vou. Ninguém se interessou em ir. Ninguém se interessou em ir. Porque acaba ficando na mão a decisão de construir ou não um local, na mão da autoridade. Isso não pode, o jogo tem que ser mais limpo, tem que ser mais claro, todo mundo tem que saber
o que precisa fazer. Agora, quantas ruas a prefeitura abriu nos últimos 30 anos? Nenhuma. E fica criticando a construção civil. Viana tentou, sugeriu com o Auric e não conseguiu. Com toda a Tentou e administração conseguiu anterior. com o Paulo Pinheiro, também não conseguiu. Por isso agora a Aparecido Viana é pré-candidato a prefeito e se for eleito vai implantar isso na prática? Na realidade, eu tenho um planejamento já feito para desenvolver toda a cidade, para trazer empresas, para trazer serviço, para trazer qualidade, para trazer renda e para que a terceira idade continue com a qualidade que ela tinha anteriormente. Você sabe que está faltando remédio, está faltando equipamentos cirúrgicos, está faltando equipamentos quebrados, elevadores quebrados. Eu fui na cidade visitar todo mundo, sei o que está se passando. Se você fizer um projeto legal de administração e você incentivar a população a entender, chamar ela para estar ao lado de você, não expulsar. Por que não tivemos festa natalina em São Caetano? Faltou o quê? O Mauro Laranjeiro não é um cara ruim, de jeito nenhum, baita de empresário. Faltou estímulo, faltou companheirismo, faltou aquela administração que chega, cara, toca aí que eu te ajudo, eu estou junto com você, vamos trabalhar, vamos fazer, Mas vamos ficar quem felizes. tocou foi a associação comercial, não foi a administração. Mas a administração é responsável por incentivar. Não. A administração é responsável por incentivar. Se você é administrador de uma cidade, você é obrigado a olhar. Durante 12 anos, nenhum administrador principal, majoritário da cidade, foi visitar muitas empresas que estão em São Caetano dando rendimento. Por quê? Vai visitar. Faz igual o saudoso Tortorella, ele saía andando na cidade, tendo as costas, coisa e tal, tocou o time de São Caetano lá em cima, tocou o desenvolvimento de empreendimentos. Eu não tive nenhum problema de tocar o projeto de cerâmica, e olha que foi 14 anos de trabalho. E não teve nenhum rolo por fora, foi tudo dentro da lei, especialmente dentro da lei. Então, mas confirmando o projeto de candidatura e sendo eleito, retira a alíquota, que foi a sugestão feita às duas administrações. Isso já devia fazer já faz tempo, porque você estimula o estacionamento. E muda também o índice de construção, Aparecido? Não, vamos estudar isso assim, como é que funciona. Em 90, 92 e alguns tempos depois, eu e mais um administrador anterior, vice-prefeito, nós fizemos várias reuniões com associações de classe, explicando o que era a verticalização. Por quê? Verticalizar com qualidade é melhor do que você fazer aquelas construções nas divisas dos terrenos, prejudicando os vizinhos. Esse é ruim. Explicamos. Nenhuma associação de classe, e olha que foram umas 20 entrevistas, nenhuma foi contra o plano. Você tem que esclarecer a sociedade. Obviamente você não vai pegar e ficar verticalizando no Jardim São Caetano, no bairro Olímpico, no bairro Santa Maria. Já existe um planejamento de zoneamento na cidade. Você tem que caminhar para onde tem a lógica. Então, se a lógica é verticalizar espaço Matarazzo, vai para lá. Agora, não é lógico verticalizar no Jardim São Caetano, não é lógico verticalizar na Prosperidade. Então, mas mudaria o índice atual? Faria um estudo de índice, senhor. Como é que você resolve o espaço Matarazzo? Só com índice de construção. Você não pode dar primeiro, muda o índice da Matarazzo lá. Lá eu sou contra. Lá você tem que não dar índice nenhum, não permitir nenhuma construção nova lá, enquanto não houver um grande acerto de agrupar todos os proprietários num negócio só e aí fazer um decreto da prefeitura para a reurbanização daquele espaço todo. Você não precisa ser o proprietário não vai pagar nada. A prefeitura não vai pagar nada. Quem vai pagar isso é a construção, a incorporação. Através de quê? Através de estímulo, através do índice. Então, em alguns lugares, sim. Parecido, a gente tem ouvido muito forte na cidade, cada vez mais forte, que na verdade o terreno, por exemplo, do clube da GM já está vendido. Que lá vai ser também mais um empreendimento. Então nós publicamos matérias dizendo isso, a GM contrapondo, dizendo que já tinha sido vendido por uma empresa que inclusive ia ter 2 torres comerciais e 2 de residência, ia ter um shopping no meio. A gente ouve de tudo, logicamente, a gente repassa, mas não temos nada de concreto. Você que é um cara inteirado nessa área do imóvel, está vendido mesmo ou não? O ato se escuta toda hora, né? O ato se escuta toda hora. Não, no seu caso não é boato, você deve saber. Recentemente, nós tivemos discussões, eu sou presidente da Associação dos Consultores e Incorporadores Imobiliários de São Caetano do Sul, recentemente inaugurada. Eu represento toda a classe de construção, incorporação, imobiliária e até os arquitetos no meio, porque é coligado com a atividade. Nós analisamos muito bem algumas coisas que têm acontecido. Boato de que a cerâmica, a
o Clube da Gema foi vendido, está correndo sim. Esse assunto eu tenho conhecimento. De quase todos os assuntos que falam de construção, verticalização na cidade, eu tenho conhecimento. Porém, alguns meses, desde 2 anos para cá, nós estamos discutindo como sugerir para o plano diretor da cidade aonde verticalizar, por que verticalizar, qual outorga a prefeitura, qual contrapartida a prefeitura ter, tudo claro, todo mundo sabia. Agora, me estranhei recentemente, o responsável pela revisão do plano diretor disse, nós vamos fazer, não vamos verticalizar aqui, vamos verticalizar, mas vamos verticalizar um pedaço da Goiás. Vamos verticalizar, permitir a verticalização um pedaço da Matarazzo não, da Guida Liberty. Parece que está tudo meio direcionado os assuntos, entendeu? Isso eu ouvi do secretário responsável pelo plano diretor. E junto tinha 30 consultores. Então, assim, existe o boato que alguém já comprou. E existe, assim, uma preocupação de que estão armando uma cama para aprovar projetos na Matarazzo, naquela área, mesmo que a área onde vai aprovar um projeto não esteja degradada, o entorno todo está degradado. Então teria que ver um mega projeto, um master plan, não um projeto de aprovar um projeto pequeno lá dentro. E também está meio obscura essa situação. Né? Não, discutimos com o secretário, você publicou aí que não vai permitir prédios mais 10 anos na cidade? Não publiquei, no outro dia estava publicado. Quer dizer, se vocês pegar a história das reuniões, das audiências públicas, a última principalmente que foi lá no DAE, está meio obscuro o assunto. Aparecido Viana, o porquê da pré-candidatura e mais? Neste momento onde muitas pré-candidaturas estão postas no cenário, muito se fala a respeito daquelas que serão ou não concretizadas. E no meio político, no bastidor, diz o seguinte, Aparecido Viana não vai levar a candidatura até o final se ele conseguir a aprovação de alguns projetos na prefeitura, algumas demandas do setor empresarial que estão lá pendentes há muito tempo. Isso procede ou não procede? Não, veja só, existe na política uma coisa muito estranha, a arte de destruir o outro. Isso é ridículo. As pessoas que estão aí são pessoas boas, não são más. A administração é que é ruim. Eu não estou candidato porque eu tenho lá 26, 30 projetos meus. Eu tenho um projeto só meu. E nem meu, com os donos do Instituto de Ensino, que é o Instituto de Ensino. Um prédio verde. Quem tem peito de fazer um prédio verde, um Green Build, certificado até demolição em São Caetano do Sul? Ninguém. Eu faço porque eu tenho um relacionamento muito grande com o empresário que investe e acredita em mim, que foi no Monumental, foi no Niterói, foi o The Office, né? E outros prédios que eu fiz para outras incorporadoras. Minha candidatura não é exclusivamente porque eu tenho prédio para aprovar. Eu não tenho nenhum, nada, só tem parte do Instituto de Ensino, que foi onde eu desenvolvi, ajudei e gastamos uma fortuna. A prefeitura me prometeu que ia aprovar, a administração anterior e a administração atual, porque lá foi protocolado antes da lei ser mudada em 2010. Tem direito adquirido. Mas, o que você vai fazer? Vai lá? Não, vou aprovar. Eles preferem o quê? Aprovar prédio residencial de 4 andares construído nas divisas ou aprovar um prédio Green Build para São Caetano, que já é um início para uma modernização da cidade? Não, como na prova está lá um pedaço de construção caído, um estacionamento subutilizado. Só para colocar o que se trata disso. É água de reuso, energia elétrica solar. O prédio Green Build, para ele ser um Green Build, ele pode atingir várias etapas. Um silver, um gold, e ouro, prata, coisa e tal. Tem várias classificações, diamante. Para ele atingir, cada nível desse, ele não pode faltar nenhum índice. Por exemplo, você pega o The Office na Rua Alegre. O The Office na Rua Alegre é um prédio que tem contenção de solar, tem antenário no teto, para não ser aquelas antenas enormes, ele tem reuso de água de chuva e de mina, e isso já é um grande fator, porque reduz o condomínio e reduz a dependência da água, que nós tivemos tantos problemas no passado. E ele tem mais 20 e poucos itens de Green Build, só que ele não é um Green Build completo, porque não foi projetado para isso. Você pega o Niterói 400, ele tem elevador regenerativo, reuso de água de chuva e de mina, ar-condicionado a gás, que é onde usa 1% só de energia para ligar de manhã, o resto é tudo a gás. Fora um monte de coisa, vidros que reduz a temperatura para reduzir carga. Só para o nosso telespectador ter uma ideia do que é a que é justificativa? Um Green Build Silvio dá 46 índice
em 46 itens que você é obrigado a satisfazer para você conseguir um certificado. A demolição do Instituto de Ensino, ela foi certificada. Cada lâmpada, ou peça, ou ferro, ou tijolo que saiu de lá, foi fotografado, certificado e sabe onde foi entregue. Nada é sustentável. Ele passa de 46 índices, ele passa de ser um green build mesmo. Então, e por que a prefeitura não aprova? Qual que é a justificativa? Porque eu vou criar facilidade se eu posso criar dificuldade? É o que acontece. Qual é o problema? Protocolantes da lei. Está te satisfazendo. Tem muitos prédios que foram aprovados depois dizendo que tinha direito adquirido. Se você protocolar um prédio antes da mudança de qualquer lei, sempre em São Caetano do Sul, foi entendido como direito adquirido. Só que aí, vocês sabem que aconteceu a administração Então, atual com os problemas que tiveram com a administração. Então, olhando o cenário hoje, repito, na condição de pré-candidato, qual a possibilidade do eleitor no dia 2 de outubro não ver a foto do Aparecido Viana na urna? Nenhuma. Zero. Já tive oportunidade de não continuar, já tive situações de conforto, promessas, chamados, interesses, vim para cá, não recusei todos. Eu vim recusando a ser candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito, desde 1990. Tortorella já tinha dado Tortorella, a oportunidade. o outro todo, a vice, então nem se fala, me chamaram para secretário. Eu prefiro ser um parceiro colaborando de graça do que ser uma autoridade lá dentro. Só que, infelizmente, nem ouvir o empresariado estão ouvindo mais, quanto mais. Então, na realidade, não foi porque dificultaram a construção civil. Vocês vão ver o que vai acontecer nos próximos 30 anos com a cidade de São Caetano do Sul se continuar do jeito que está. Já vai ser difícil recuperar. Como é que você consegue manter um nível de atendimento, índice IDH da cidade elevado, porque anteriormente era elevado e a população quer mais elevado, e vai ter, com a minha candidatura e pré-candidatura, vai ter cidade elevada. Se você não atrair empresas de serviço para a cidade, se você não atrair empresas de serviço que vem em prédio de alta tecnologia, você não dá emprego. Não dá emprego, não tem receita dos impostos, você também não consegue bancar essa qualidade que a cidade tem. Então a terceira idade daqui a uns tempos vai ver o quanto vai custar para eles. E outra, com o desemprego, ainda mais reduzindo o índice de construção, matou quase todas as construtoras da cidade. Matou incorporadora, matou consultora, matou arquiteto, matou engenheiro, matou empreiteira, matou todo mundo. Móveis, tudo que vai ligado depois numa construção civil. Só pra gente como é que você, eu se eu ficar desempregado, o consultor A, o consultor B ficar desempregado, não tem como trabalhar mais, ele vai depender da estrutura da cidade, é remédio, médico, farmácia, hospital, tudo. Então nós temos que fazer a máquina rodar dentro da cidade, incentivando a construção, incentivando outras empresas, incentivando. E eu não sou candidato só por causa da construção civil. Eu sou candidato porque eu estou vendo que a administração, as duas anteriores, uma deixou um rombo danado e a atual não soube aproveitar. Só fica reclamando. E eu estou candidato para ser um administrador da cidade, recuperar o atraso que ela vai ter nos próximos anos. Nós vamos fazer a cidade ser a mais qualificada do país, muito mais ainda. Meu amigo, 30 minutos passou muito rápido, é muito pouco, deixamos você bem à vontade para falar, nós quase não interferimos, mas chegamos ao final. Infelizmente não dá nem para fazer mais perguntas, mas a gente gostaria que você trouxesse essas suas ideias para a gente colocar no papel e transformar até em matérias. É importante o nosso leitor ter mais detalhamentos dessas suas ideias. Você ficou conosco, obrigado novamente. Com certeza, nos próximos, até o fim de janeiro, nós vamos ter um plano de governo, um plano de desenvolvimento, tudo montadinho para apresentar à população, e aí nós vamos começar a falar. Até agora, até o dia 15 e 20, é mais um bate-papo geral, falando um pouco com a população. Depois do dia 20 a coisa pega fogo aí. Tudo certo, então, Leandro? Feitíssimo. Essa é a nossa contribuição, né? Aproximar aqueles que estão no dia a dia, estarão ainda mais nesse ano de 2016, você eleitor, você morador aqui das cidades do ABC. Fique conosco, não esqueça, pior do que não ler jornal, ele era apenas um jornal, por isso leia o jornal ABC Repórter. Até mais.